Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com muita informação do Mengão para vocês, né? Muita coisa, a gente já publicou no nosso Insta. Tem sempre muita coisa acontecendo, né? A gente trazendo aqui todas as informações, mercado da bola, agitado, né? Flamengo perto aí de contratar mais um atacante e ficar aí com um baita timaço, porque praticamente 2 jogadores tops por posição. Agradecer aí a Mais Cabelo, e a gente já está começando aqui, né? Para você emagrecer com saúde, programa Mais Slim. Olha só, eu vou começar aqui logo de cara falando sobre a situação do Marcos Leonardo, mas a gente tem aqui, cara, o vazamento, né? O CRF Matos conseguiu um vazamento impressionante da camisa do Flamengo. Ela vai lançar no dia 16 de janeiro e a gente conseguiu aqui o manto Authentic, com todas as personalizações para mostrar para vocês. O novo manto do Flamengo, você vai acompanhar aqui agora, o novo manto do Flamengo. Cara, espetaculares as imagens, equipe Paparazzo Rubro-Negro CRF Matos. Olha aí, ó. Novo manto do Mengão, já com o patrocínio da Betano, tá incluído. Esse é o novo manto do Flamengo. Esse aí é o manto Authentic, segundo nos passaram, tá? Já um tecido mais furadinho e tal, né? E aqui a parte de trás com as personalizações. Olha, ele bem furadinho, né? O manto ali, né? Você pode ver que os detalhes aí. Então esse é o novo manto. O que vocês acharam aí? A galera tá elogiando muito, cara. Tá parecendo a camisa de 2014, né? Mas é realmente muito bonito. Lembra aquele Fla Alemanha, né? Lembra um pouco o Fla Alemanha com a gola, né? Tem gola, né? Eu gosto tudo com gola, né, cara? Esse daí tem gola, tá? Eu achei bem legal. Achei bem legal. Gostei muito desse novo manto. Para mim tá aprovado. Queria saber a opinião de vocês aí, se está aprovado também. Vamos ver o que o Robson Bodão Fla falou. Olha aqui, ó. Vou colocar na tela aqui de novo. Nosso amigo Robson Bodão. Como tem coragem de ficar? Não, aí não. Ele tá com música, né? Tá com música. Aí não dá. Ele gostou. Mas, pô, ele ficou doido, né? Ficou doido. Só que tá com música, e aí não dá pra gente colocar, senão vai ter copyright aí, vai dar problema no YouTube. Mas ele gostou, postou, fez collab com a gente lá, porque foi a gente que divulgou aí, né? Primeiro, a gente que trouxe primeiro essas informações junto com o CRF Matos. Trazer aqui então algumas informações. Cara, olha só, eu vou começar falando sobre o Gabigol, que ele falou o seguinte: eu não sou o tipo de jogador que leva desaforo para casa. Às vezes até erro com isso, mas sempre tratei o Santos com muito respeito, sempre tratei o Flamengo com muito respeito, sempre vou tratar o Cruzeiro com muito respeito. Mas comemorar gol para mim é algo especial. Eu também acho. Para mim tem que comemorar gol. Se me xingarem, se me tratarem de maneira que eu não acho correta, vou comemorar sim, sem problema nenhum. Lógico, a torcida vê muito o lado dela, mas também me xingaram muito aqui na Vila Belmiro, tá? Então, faz parte, a pressão é normal no futebol. Se eu me sentir desrespeitado, é óbvio que eu vou comemorar. Pô, aí o pessoal zoando, primeiro ele tem que fazer o gol. E quem disse que vai fazer o gol? Tem que comemorar sim, pois não foi cria do Ninho. E é um profissional e é cria do Santos. É isso aí, vem quente que a gente está fervendo. Difícil vai ser você fazer gol na gente. Primeiro volta a fazer gol, difícil é fazer gol. Galera, pô, eu acho o seguinte, cara, ele não precisa condicionar. Você não precisa condicionar amor ou respeito do outro por você receber, você ter ali o pessoal te respeitando. Por que você precisa falar disso? Que tem que te respeitar. E os torcedores que não estão no estádio, não te respeitam? De repente, muitos que são seus fãs não estão no estádio. Mas, para mim, tem que comemorar e não tem que condicionar nada. O teu erro, Gabigol, foi condicionar. Eu vou comemorar se me xingarem no estádio, se me desrespeitarem. Não, você tem que comemorar porque você está no Santos, você cria do Santos, independente do clube que você passou. Você tem que comemorar.
Agora, condicionar, para mim, é palhaçada. Palhaçada, tá? Trazer aqui também essa situação aqui que o Flamengo soltou uma nota. O Flamengo divulgou uma nota deixando claro que já tem nomes definidos para esse período de transferências. Apesar de muitas especulações, o clube também avisou que está sem pressa e está tudo mapeado. Viu? Calma, torcedor. Diante do volume de informações que circulam neste período de transferências, a diretoria de futebol do Flamengo reforça que já conta com um elenco atualmente altamente qualificado, que foi determinante para um dos anos mais vitoriosos da sua história, em 2025. O trabalho desenvolvido ao longo da temporada consolidou uma equipe competitiva, vencedora e preparada para os desafios que virão. O clube reconhece que a janela de transferências é naturalmente marcada por especulações, negociações em andamento e divulgação de conteúdos que muitas vezes atendem aos interesses distintos do mercado. Trata-se de um movimento inerente ao futebol e o Flamengo acompanha atentamente esse cenário, tá? Então, o Flamengo deixando claro que é normal ter muita especulação, mas que o Flamengo já tem os alvos definidos ali. Não desmente nenhuma informação de jornalistas, mas diz que os alvos estão definidos. A atual gestão do Clube de Regatas do Flamengo tem um compromisso com a evolução contínua, sempre pautada por planejamento, responsabilidade e profissionalismo. O clube esclarece que possui alvos definidos nesta janela, conduz suas tratativas com estratégia sem pressa, priorizando decisões que efetivamente contribuam para o fortalecimento esportivo e institucional do rubro-negro. Pensando na evolução do Flamengo, então o Flamengo teria que contratar quem está pensando na evolução, que pelo visto o Al Hilal vai querer negociar ele, ou o Marcos Leonardo. Pensando em evolução, Darwin. Pô, que piada péssima. Darwin Núñez. Evolução, Darwin. Piada péssima, meu irmão, na moral. Olha, o West Ham anunciou o Tati Castellanos, né? Que o Flamengo teve interesse. E aí, em meio, tá? A gente trouxe aí que o Marcos Leonardo é confirmado no radar. O Thiago Asmar confirmou nossa informação do Marcos Leonardo e trouxe informações extras aí com relação ao Caio Jorge. O Marcos Leonardo se destacou e fez o gol da vitória do Al Hilal no Campeonato Saudita. E o Al Hilal já está buscando um substituto, tá? Pro Marcos Leonardo. Independente se vai vir para o Flamengo ou não, os torcedores pediram um atacante de grife e eles devem negociar ou o Marcos Leonardo ou o Darwin Núñez. Em meio à possibilidade da saída de um atacante, que pode ser o Marcos Leonardo, o Al Hilal já está buscando atacante no mercado, segundo a imprensa local. O centroavante norueguês Alexander Sorloth, né, do Atlético de Madrid, aparece entre as opções do clube árabe. Além dele, Robert Lewandowski, do Barcelona, também está na lista de alvos, tá? Então, eles já estão buscando aí uma opção para o ataque, né? À medida que um atacante pode sair e pode ser o Marcos Leonardo. O Flamengo planeja aí 4 reforços na janela, já tem um, que é o Vitão, e deve contratar, segundo a Raíza Simplício, um volante, tá? Mesmo falando, algumas pessoas dizendo que não, o Flamengo não vai procurar volante, mas eu trouxe que o Flamengo queria o Marcos Antônio, então o Flamengo quer volante. Zagueiro já foi, atacante, tá? E goleiro, tá? Goleiro, o Flamengo tem aí uma dificuldade, porque o Gabriel Brazão prefere ficar no Santos ali do que ser reserva no Flamengo. Até o Garone, que trabalha na Placar comigo, falou o seguinte: cara, Paparazzo, discordo de você, porque goleiro é uma posição de confiança e que demora para você pegar a vaga. Ele realmente seria reserva, ele não teria como brigar por titularidade imediata como um jogador de linha. E aí, repensando isso que ele falou, eu concordo, tá? Mas então ele prefere ficar no Santos, o Flamengo vai ter que buscar algum jogador. E no mercado tem o nome do Pedro Morisco. Eu estou fazendo uma apuração hoje aí, mais tarde a gente traz para vocês, né, com relação aí a possibilidades do mercado da bola, tá? Inclusive, o Pedro Morisco aí, que o Flamengo está avaliando também, já que o Gabriel Brazão vai continuar no Santos. E agora a notícia bombástica, né, que foi trazida pelo pilhado, pelo Thiago Asmar, né? Eu acho importante a gente compartilhar a tela aqui e acompanhar, porque o pilhado é parceiro, está em collab comigo, o material é collab, tá? Thiago Asmar e Paparazzo Rubro Negro, tá?
E eu vou colocar aqui. Posso colocar, não? Vocês deixam eu colocar, não? Vamos lá. Vou colocar aqui na tela cheia. Não. Vamos acompanhar aqui, ó. Ver se fica melhor assim, peraí. Não. Quem sabe faz ao vivo. Assim mesmo? Ah, sim. Assim fica melhor. Vamos lá. 3, 2, 1, soltando. Algumas informações exclusivas que eu vou trazer nesse vídeo aqui agora sobre essa situação aí de Caio Jorge, Marcos Leonardo, se o Flamengo realmente já tem um plano B, né? Caso o Caio Jorge não se concretize. Informações exclusivas, vamos lá. Primeiro, falei com pessoas próximas ao jogador, ao Caio Jorge. Caio Jorge recebeu ligação do Felipe Luiz, tá? O Felipe Luiz procurou o Caio Jorge. O Felipe Luiz diz que tem como objetivo ajudar o Caio Jorge a chegar na Copa do Mundo pela seleção brasileira, tá? E o Caio Jorge é o jogador desejado pelo treinador, tá? O Felipe Luiz, ele quer o Caio Jorge. Foi até uma pedida dele na negociação de renovação. E a informação que me foi passada é que o Caio Jorge está, sim, balançado. Mexeu. Então, o Felipe ligou para o Caio Jorge, segundo o Pilhado, e o Caio Jorge ficou balançado, tá? Balançou aí, ô Pilhado. Com o Caio Jorge, essa procura do Flamengo. Eu sei que muito torcedor do Cruzeiro não vai gostar dessa informação, mas é a informação que eu tenho. Todos os torcedores sabem que eu trago só verdade aqui. Mexeu com o Caio Jorge, e se o Flamengo subir um pouquinho a sua proposta, a informação que chegou a mim por pessoas próximas ao Caio Jorge, isso não vem do Flamengo, é de que o Caio Jorge tentaria negociar diretamente com o Pedro Lourenço uma possível saída. Agora, se o Flamengo aumentar um pouquinho, o que não é ainda a movimentação que o Flamengo faz, sobre a situação do Marcos Leonardo, se ele seria realmente o plano B do Flamengo, não a é informação que eu tenho de um nome fortíssimo no Flamengo... Está no radar, mas não é o B. Aí eu vou descrever aqui exatamente o que foi escrito para mim. Essa informação, por exemplo, eu trouxe cedo, que não era o plano B, que era uma última opção se não conseguisse um jogador na qualidade e na característica do Caio Jorge, que é o que o Felipe quer. Então o Felipe ligou para o Caio Jorge, prometeu para ele dele ter visibilidade para a seleção brasileira e tudo mais, que no Flamengo ele ia jogar e tudo mais. Então o Felipe ligou para o Caio Jorge e o Caio Jorge ficou balançado. Teve ligação, o Felipe Luiz entrou no circuito, contactou o Caio Jorge. É o nosso plano B. Seria impossível entrar no radar? Não. Mas não é o plano B nesse momento, porque não são essas as características que o Felipe quer. Marcos é mais parecido com o Pedro. E pode dizer, nesse seu vídeo, que em julho fizemos uma proposta ao Marcos Leonardo e ele recusou o Flamengo porque queria ir para o São Paulo. Foi essa a resposta e disse o seguinte, esse nome forte no futebol do Flamengo. O que procuramos é um jogador de mobilidade, pressão, que ataca a profundidade. E Marcos Leonardo não é esse. É sim, Pilhado, desculpa. É sim, ele faz isso também. Não tão bem quanto o Caio Jorge, mas faz isso também. E ele é mais completo, tá? A Raíza trouxe essa informação há alguns dias do jogador com mobilidade, pressão e tudo mais. Informação trazida primeiro pela Raíza. A gente trouxe mais cedo a questão que o Marcos Leonardo não era esse plano A ou B. Plano A é o Caio Jorge, um jogador que seja parecido com ele se não conseguir ele. E aí seria uma última opção ali, o Marcos Leonardo, tá? Tem outros nomes. O Felipe gosta de outros jogadores aí que, infelizmente, tô apurando tudo certinho, mais tarde eu vou trazer. Jogadores aí, tem jogador que o Felipe gosta, mas que o Boto e o BAP discordam. A gente vai trazer sobre isso. Então, hoje o momento é o seguinte, Felipe, quando renovou, pediu para ter autonomia. Então, o Felipe escolhe, né? Eles vão atrás, resolve e tal, mas o Felipe escolhe, tá? Mas, óbvio que tem que haver ali uma concordância nos nomes, tá? E há uma preferência por alguns nomes que o Felipe passou. Vamos lá. Tipo de jogador. Essa é a resposta, informações exclusivas. Caio Jorge segue sendo foco e Marcos Leonardo, por enquanto,
de acordo com essa fonte fortíssima no futebol do Flamengo, não é o plano B, como vem sendo noticiado. Algumas informações... Eu mesmo trouxe que não era o plano B, tá? Confirmei a informação, né? Que o Marcos Leonardo estava no radar, mas que não é o plano B. Eu fiz um vídeo ontem, hoje, inclusive, na chamada plano B, interrogação, vocês podem ver aí, eu já falava que não era o plano B, que era um jogador que eles consideravam interessante, que estava bem avaliado internamente, mas que não era esse plano B para o Flamengo, tá? Então, a gente trazendo aí todas as informações, a qualquer momento a gente pode voltar aí, agradecer demais aí mais uma vez, pedir para você se inscrever, você que não é inscrito aqui ainda, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, um grande abraço, valeu, fui!